que a gente vai falar hoje é sobre as consequências do blefe como estratégia de governo. É uma característica nova, uma novidade na paisagem mundial. Essa, essas observações a gente faz, a ideia é fazer periodicamente, não deixar só para o final do ano, porque a gente vai produzindo esse conteúdo e nessa nova, nova edição de Trump as coisas são bem atípicas. Então, a ideia é ir discutindo essa questão. Eu queria começar pela personalidade. Agora, antes de começar, eu queria dar boa noite aos participantes e às participantes e dizer que o microfone está aberto e vocês podem perguntar à medida que for sendo feita a apresentação. Eu não vi essa coisa que Gisela falou sobre o clone de Biden, mas eu vi anteontem essa notícia aí que saiu nesse perfil aí, Gel de Corpo e Alma. Depois eu tentei ver se confirmava em um outro lugar, mas não confirmei. Mas é tão, se não é vero, como diz o italiano, se não é vero, é bene trovato. É uma coisa muito típica de acontecer com ele. Então, o ex-presidente da Argentina, que foi o Magri, Magri, né, o anterior ao Alberto, diz que Trump sugeriu que a Argentina invadisse o Chile. Aí na citação está assim, quer dizer, na notícia. O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, afirmou que o presidente Donald Trump sugeriu a ele, em 2018, que conquistasse o Chile, para que seu país tivesse acesso tanto ao Oceano Atlântico como ao Pacífico. Aí ele disse aqui, isso é, entre aspas, é porque Macri está falando. Ele, Trump, começa a olhar o mapa e vê uma faixa na esquerda e diz: e isso aqui o que é? Eu digo: é o Chile. E ele: Chile? Você deveria conquistar o Chile para ter 2 oceanos, contou Macri, descrevendo em inglês a fala do americano que estava em seu primeiro mandato como presidente. E aí eu acho que, como eu digo, se isso não é verdade, é bem pensado. Digamos assim, deixa entrever com muita clareza a personalidade dele, né, que junta a ignorância geopolítica, né, e geográfica. Eu não sabia que o Chile, queria saber o nome do Chile, mas sabia que o Chile era ali. Então, só um trechinho entre a Argentina e o Chile, não sabe ele que a Cordilheira dos Andes está no meio. Por que não conquista? E aí tem acesso aos 2 oceanos. Quer dizer, prepotência, né, que ele junta a ignorância com a prepotência, a empáfia, em aquela forma dele falar, e a atuação performática que ele faz sempre. Né? Ele é um grande comunicador. Uma coisa muito curiosa foi que naquele momento que ele deu aquela encurralada em Zelensky, lá no Salão Oval, ele deixou escapar no final, depois daquela confusão toda, quando se levantou para ir embora, ele deixou escapar. Isso vai ficar ótimo na TV. Ele disse, está lá no vídeo, isso vai ficar ótimo na TV. Quer dizer, o tempo todo a performance dele é no sentido de aparecer, produzir alguma coisa que fique boa na exposição, principalmente na TV, né? Porque ele passou muito tempo naquele programa dele, né? Do Aprendiz. Aí uma charge do Spaca, que é um excelente chargista, ele bota essa charge aí que tá lá o chinês, o alemão e acho que o israelense, né? Mas a gente vai jogar o Banco Imobiliário. E ele mexendo no tabuleiro, são os dois. Para ele não interessa o que vai fazer. Ele, é, ele, desde que seja o jogo que ele quer jogar. Né? Parece aquele menino que pegava a bola, né? Jogava a bola, que a bola era dele e ia embora. Então, essa personalidade é uma coisa completamente nova no, no cenário internacional. Isso não existiu. No pós-guerra não tem nada parecido com isso. Quer dizer, teve, assim, em países pequenos, né? Como, por exemplo, eu me lembro de Idi Amin Dada,
de Uganda, o Pol Pot do Camboja, quer dizer, sujeitos assim que fazem o que ele quer, talvez no continente africano tivesse outros exemplos. Agora, num país hegemônico como o país dos como os Estados Unidos, isso é uma coisa realmente absolutamente nova. Essa história toda das tarifas, né, ele tem feito uma confusão no meio do mundo com essa história de tarifa. E foi para frente, veio para trás, e o tribunal derruba, o outro mantém. Ou seja, bagunçou a cena comercial mundial, porque foi na frente e voltou, depois ele botou esse quadro aí de cima, um quadro, pegou um papelão mostrando as tarifas lá dos países, sem lógica nenhuma. Os analistas aí tentaram entender qual era a lógica dessas tarifas aí, e não conseguiram entender, até o ponto que ele revogou, né? Por que ele revogou? Aquela história. Ele botou isso aí, dava a entender logo do início que era um blefe, mas eu acho que ele pretendia levar mais adiante, até que ele foi advertido com a subida dos juros dos títulos americanos, né? O título americano é considerado a aplicação mais segura do mundo, né? E em determinado momento, quando ele soltou aquele tarifaço, os juros foram lá para cima. Quer dizer, ele ficou com medo, o Bessel, que é não é louco, muito submisso, mas não é louco, foi lá correndo na Casa Branca e disse para ele revogar, porque ia ser uma tragédia. Ele não ia conseguir recolocar os títulos do Tesouro, ou seja, ia ter impacto na dívida de longo prazo dos Estados Unidos. Ele voltou atrás, botou aí 3 meses para estudar o assunto. Mas antes disso, quando ele ameaçou a China veio. A China não é nem de fazer graça. O chinês não é de fazer graça. Aliás, uma das experiências mais incômodas que eu tive foi fazer uma palestra na China, traduzido naturalmente, mas eles não riem de nada. Eles não riem de nada. Eu contei umas 2 ou 3 piadas e nada. É só aquela cara impassível de confuciano olhando para mim. Eu não sei também se eles não entenderam, a tradução não foi adequada. Mas o fato é que não tem graça. Eles ficam lá como se estivesse em contemplação, sei lá, em meditação, olhando para você. Não é do chinês, não é tipo do chinês fazer graça. Mas eles danaram-se a fazer graça com esse negócio aí e soltaram um monte de memes. A guerra dos memes chineses inundam as redes sociais com vídeos de americanos em fábrica. Aí meteram os americanos gordão aí, ó, Tesla, USA. E o cara costurando o sapato da Nike com uma Coca-Cola e um pacote de salgadinho. Tinha outro com hambúrguer. Essa moça aí estava com hambúrguer. Ou seja, como é que os Estados Unidos, eles de alguma maneira eles retratam por intermédio do humor, como é que os Estados Unidos vão voltar a fazer coisas que eles já abriram mão disso? Eles não vão voltar a fazer a manufatura do jeito que faziam antes, porque eles se acostumaram em não fazer esse tipo de trabalho, inclusive do ponto de vista dos imigrantes, né? Eles não vão substituir os imigrantes em trabalhos de limpeza, corte de grama, jardinagem, esse negócio. Como é que eles vão fazer isso? Quer dizer, não é da natureza do americano, digamos, atual, né? Que não foi acostumado com isso, fazer esses serviços que os próprios imigrantes fazem. Quer dizer, se ele levar a cabo o que promete de fazer uma imigração, uma deportação em grande proporção, ele vai afetar o mercado de trabalho. Bom, e que impactos imediatos a gente vê? A primeira coisa, e isso é irônico, né? Irônico e ridículo ao mesmo tempo. O boné do Make America Great Again, que é feito na China, aumentou de preço. Então, é uma coisa que você fica olhando assim, quer dizer, qual é a racionalidade disso? Se era para voltar atrás, né? É aquela coisa de consagrar o blefe. E os impactos das tarifas são enormes, né, na cadeia global de tecnologia. E quem mais chiou foram justamente os comandantes das Big Techs, né, que apoiaram maciçamente ele. E na hora H, quando viram que o iPhone ia ser, por conta das taxas, ia triplicar de preço, aí caíram em cima dele e fizeram um lobby no sentido de
de que ele voltasse atrás. Teve aumento de reconfigurações produtivas enorme, as cadeias produtivas elas se reconfiguram completamente. Teve navio que no caminho, na viagem, antes de chegar no porto, mudou de 3, 4 vezes a tarifa. Quer dizer, que, que confusão se faz, se estabelece com essas iniciativas. Né? A ponto do The Economist chamar a era Trump da era do caos, criticando essa política errática, porque ela é errática. Né? Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que ele não tenha estratégia. A estratégia dele pode ser de má qualidade, mas não acredito não ser estratégia. Ele não faz as coisas só por fazer, ele tem uma lógica na cabeça dele. E eu acho que essa lógica é essencialmente em contraposição à China. Tudo que ele está fazendo é tentando dar essa impressão, ele está tentando frear o desenvolvimento da China, ou seja, colocar barreiras, na verdade as barreiras tarifárias são para a China. Essa coisa de dizer que os outros não sei o quê, são tarifas recíprocas, mas o alvo dele é a China. Até que ele, quando mexeu em tudo, ele deixou as tarifas mais, mais altas para a China. Então, e ele faz isso com uma desenvoltura enorme, que para mexer em tarifa, ele desmantelou, com isso aí ele desmantelou toda a lógica da Organização Mundial do Comércio, que foi estruturada, inclusive, por 2 brasileiros, aquele Recupero e um outro brasileiro aí, que eu me esqueci o nome dele agora. E era um mecanismo que interessava muito ao Brasil, porque o Brasil interessa essa regulação é feita no comércio internacional com clareza, né? Sem essa coisa de estar mexendo na tarifa porque deu na cabeça dele. Tanto é que teve um tribunal lá que derrubou, um tribunal na Corte Internacional que tem lá em Nova York, que derrubou essa determinação dele. Depois veio outro tribunal lá e re- renovou, disse que ele podia fazer até que as regras ficassem definitivas. Então, na verdade, o que ele criou foi uma grande confusão. E, inclusive, a gente estava conversando há pouco aqui, antes de começar, que isso provocou. Eu vi um vídeo em que a pessoa que estava narrando explica com clareza que teve um impacto enorme nos países do norte, o turismo, principalmente de turistas vindos do Canadá. Então, Missouri, Nevada, e outros estados lá, Texas, outros estados lá da fronteira norte, e com impacto até na Flórida, eles tiveram uma, como consequência muito danosa na economia a falta de turistas holandeses, desculpe, canadenses. Certamente que no caso dos turistas canadenses foi por conta do fato de que ele foi dizer em determinado momento que ia anexar o Canadá como um estado americano. Pela lógica dele, e o que é que eu imagino, né? Você olhando assim, tentando entender o que ele está fazendo do ponto de vista da geopolítica internacional, ele talvez esteja querendo garantir o continente americano. O continente americano, quem manda é os Estados Unidos, até a Groenlândia, ou seja, até lá em cima, do lado do início até o fim. Lá no fim, ele tem similaridades ideológicas com o da Argentina, então, de qualquer maneira, garante. O Brasil fica por aqui, ele não sabe direito o que é o Brasil, que consequências poderia ter o Brasil, quer dizer, o Brasil está quieto ali, deixa ele, e aí eu garanto o continente americano, saio da Europa, não me meto em guerra, não vou financiar a guerra, a não ser para o Oriente Médio, que fica lá, o judeu faça o que ele quiser lá na faixa de Gaza, a Rússia sai acaba com esse negócio lá com a Ucrânia, anexa o que tiver de anexar, resolve esse negócio aí, para com a guerra, porque o que eu quero mesmo é cuidar de lidar com que é a China. Então, parece que é isso que ele quer. Claro que não fica claro, né? Não está escrito, mas as ações dele levam nessa linha. E aí tem consequências. Eu não sei exatamente, porque ele corre o risco, né? Ele tem
deadline aí, são as eleições de meio período, né? Se ele perder as eleições de meio período, ele perder a maioria na Câmara ou no Senado, ele perde a capacidade de fazer o sucessor dele, ou pelo menos diminui muito. Então eu acho que ele quis dar essa dose elevada no início, meteu aquelas ordens executivas todas, para poder dar tempo de administrar no meio do caminho. A impressão que dá é que é isso que ele está fazendo. Agora, tem consequências. Consequências do ponto de vista econômico, quer dizer, as tarifas elas encarecem os produtos norte-americanos, a imigração, a deportação encarece a mão de obra, ou seja, essas duas coisas são inflacionárias, e terminou a agência Moody's rebaixando, as agências principais rebaixando o rating dos Estados Unidos. Ele passou a ser BBB, virou um risco BBB junto da Itália e da Grécia. Quando a gente vê o gráfico, ele está lá em cima, lá em cima junto da Grécia e da Itália, como títulos que não têm a mesma. Eles eram considerados, são ainda, considerados a aplicação mais segura do mundo. Né? Tanto é que naquela crise, tanto na pandemia quanto na crise de 2008, todo mundo correu para os títulos americanos, porque sabe que eles não vão dar, quer dizer, imagina que o Tesouro dos Estados Unidos não vai dar calote. No entanto, ele está perdendo classificação por conta dessa confusão que ele está fazendo. No que diz respeito aos imigrantes, foi aquele negócio, foi para frente, foi para trás, e, e aí teve um tribunal que, acho que foi da Flórida, não, foi um tribunal de Massachusetts, que proibiu ele de fazer a imigração, e a Suprema Corte autorizou de novo, anteontem. A Suprema Corte mandou ele, que é justamente essa atuação da Suprema Corte, digamos, favorável a ele, porque tem maioria, né, 6-3. Ele conseguiu fazer 3 juízes da Suprema Corte da vez passada, e aí ele tem maioria conservadora na Corte. Inclusive, a Suprema Corte liberou ele para concorrer, porque ele tava a perigo. A Suprema Corte legislou nesse caso, dando a ele a possibilidade de concorrer, dizendo que ele é inimputável. O presidente serviu para ele, mas a decisão da Suprema Corte foi o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, no exercício do cargo, é inimputável. Ou seja, praticamente um sujeito pode fazer o que quiser. A Suprema Corte deu esse passe a ele. Então ele. E agora deu que foi a Suprema Corte autorizou ele a retirar o visto de mais de 500 mil imigrantes, que acho que foi um juiz que tinha vedado isso numa decisão judicial. A Suprema Corte revogou essa decisão judicial e abre caminho para a deportação em massa. Reverteu o veto à medida de Trump e autorizou o fim da política migratória criada por Biden, que beneficiava venezuelanos, cubanos, haitianos e nicaragüenses. Quer dizer, ele deportou uma porrada de gente, inclusive para El Salvador, né? Bukele parece que é El Salvador. E aí ele combinou com o Bukele, porque o juiz mandou ele trazer o cara. Ele deportou um sujeito que tinha o green card, e ele disse que não podia, porque não podia interferir na política interna do. É uma loucura, na política interna de El Salvador. E combinou com o Bukele foi lá na Casa Branca e disse que realmente não ia devolver, não. Então, a situação é isso, é situação de, digamos assim, ele consegue fazer com que o Estado de Direito ele seja desconsiderado, né, em alguns aspectos. Bom, aí vem essa patuscada do Elon Musk, né? Elon Musk foi lá na Casa Branca, inclusive da outra vez eu apresentei aqui, levou o seu filho, que tem um nome impronunciável, vulgo X, levou o seu filho de 4 anos, e um menino lá para as tantas chegou para Trump e disse que queria que ele saísse dali e que ele se calasse, porque ele não era o presidente. E Trump ficou olhando para ele, e o menino lá fazendo graça junto com o pai, né? O pai botou ele no cangote, não sei o quê. Essa mesma cena, que foi há uns 2 meses atrás. Sim, aqui embaixo tem uma fotografia do Milley indo lá no departamento Dodge, departamento de
lá o departamento de Trump para cortar cargos e racionalizar o serviço público. Levou uma motosserra, que era o símbolo da campanha dele na Argentina, que ele ia cortar tudo. Levou uma motosserra e ali Musk com a motosserra, vai lá na Casa Branca dizendo o que ia fazer, entrou em conflito com a série de secretários do governo, porque queria cortar sem falar com o cara. E aí, na última vez, na sexta-feira, ele vai lá de novo para dizer que está abandonando o programa, está saindo, e estava com o olho roxo. Tá ele aqui na última foto, está com o olho roxo. Aí perguntaram a ele, né, o que danado era, porque o olho dele estava roxo. Ele pediu para o menino dele, o X, dar um murro nele e o menino deu. Ele ia se defender, não deu tempo e pegou no olho roxo. Quer dizer, é uma coisa, realmente algo inusitado, porque nunca foi visto. E aí, logo em seguida, né, sai essa notícia no Globo, reproduzindo a notícia do New York Times. Não, é acho que é do New York Times. Dizendo o seguinte: Elon Musk intensificou o uso de drogas e tentou abafar drama familiar, se aproximar de Trump. O bilionário exibiu comportamentos erráticos após admitir a pessoas próximas que estavam usando cetamina. Ele também tomava ectas e cogumelos alucinógenos. E teve alguém que viu a maleta dele, que ele viajava com uma maleta com esses remédios todos dentro. E aí viu e realmente um depoimento de que, de fato, esses remédios estavam lá dentro. Quer dizer, é, é surreal, né? A expressão que me ocorre é surreal. Além desse fato que o Salão Oval está se transformando numa armadilha. Ele bota o camarada ali e, como ele fez com o Zelensky, combinado com o vice, que deu um expor Zelensky e ele depois meteu o dedo na cara de Zelensky, dizendo que Zelensky não tinha o direito de estar fazendo aquilo ali no Salão Oval. E fez isso de novo com o presidente da África do Sul, tentou fazer com o cara do Canadá, o cara conseguiu se safar e tentou fazer com Emmanuel Macron também. Macron mais habilidoso, né? Macron conseguiu se safar, não ficou encurralado. Mas os caras menos, digamos assim, menos rodados do que Macron terminam numa fria. Então ele chamou o cara da África do Sul e foi dizer que que a África do Sul estava matando fazendeiros brancos, tinha milícia para matar fazendeiros brancos. Apresentou um vídeo e ainda entregou uma papelada, olha aí, mostrando as fotografias de fazendeiros mortos, fazendeiros brancos mortos. Só que não era lá. Depois ficou provado que não era lá, era no Congo. Além do que, o, o cara disse, o africano, disse que lá tem um índice de criminalidade muito alto na África do Sul, mas morre muito mais negro do que branco. Então, nessa situação constrangedora dentro da Casa Branca. Você traz uma pessoa para a sua casa, dentro do salão oval, na sala de visita, e bota o sujeito numa fria, jogando para a plateia, né? Porque ali estão todos os canais de televisão filmando, jogando para a plateia e deixando o sujeito em situação constrangedora. Ele ali em cima, botando o dedo praticamente na cara de Zelensky, mostrando essas coisas ao presidente sul-africano, tentando empulhar o primeiro-ministro do Canadá, não conseguiu, e foi tentar fazer isso com o Macron. O Macron deu uma invertida na história e ainda fez graça, ainda pegou nele, né? Porque ele fica botando o dedo e pegando na pessoa. Aí o Macron ainda pegou nele, deu um empurrão assim na perna dele, ou seja, estava preparado para não cair esparrelo. No caso das universidades, é uma coisa absurda, né? Porque os Estados Unidos perderam, digamos assim, a liderança manufatureira no mundo para a China, porque quiseram. Eles armaram um jogo. O jogo era isso, era transferir para os países onde tivesse mão de obra mais barata a produção manufatureira, as fábricas. E eles ficavam lá com a inteligência, ou seja, gerada pela pesquisa nas universidades. E aí o que acontece? Não conseguiam ver, não conseguiam
eh eh, fazer, quer dizer, produzir fazer a produção fabril, mas geravam a tecnologia. E essas tecnologias vinham da universidade. Mesmo as tecnologias, digamos assim, tipo iPhone ou essas coisas mais sofisticadas, elas começavam na pesquisa básica, começavam na universidade. E aí ele abriu o tiroteio em cima das universidades, quer dizer, eh, maculando ou atingindo a inteligência e na produção científica. E principalmente com Harvard, né? Ele deu uma cacetada geral nas universidades. Quem resistiu foi só Harvard. Harvard tem um patrimônio grande, mas de qualquer forma precisa do incentivo governamental para poder manter a pesquisa básica. Ninguém investe em pesquisa básica se não tiver. A gente sabe disso, depois observa isso com muita clareza. Na última apresentação, penúltima apresentação do Pernambuco em Perspectiva, foi o Marcelo Carneiro Leão, ele disse: toda pesquisa básica ela começa na universidade, muito embora ela possa ser desenvolvida depois com a iniciativa privada, mas começa lá dentro. Pesquisa básica, não, o dinheiro tem que ser público, porque não tem dinheiro privado para fazer esse tipo de pesquisa. Então, ele está atingindo a universidade e mais, proibiu o Harvard de receber alunos estrangeiros, que um dos grandes fontes de recursos de Harvard é justamente isso, fornecer matrícula para estudantes estrangeiros do mundo inteiro, inclusive diversos prêmios Nobel americanos e não americanos, estudaram em Harvard. Boa parte do juiz da Suprema Corte, inclusive. Então, quando ele atinge Harvard, ele atinge, digamos, o cerne da inteligência americana. Né? Ele bloqueou de Harvard 2 bilhões, da Universidade de Brown, 510 milhões colocou em risco, em Princeton, 210, em Colômbia, 400 milhões, 1 bilhão de Cornell, Northwest, 790 e da Pensilvânia, um bloqueio de 175 milhões. E como ele tem esse poder, né? A turma vai e abriu. Todo mundo abriu, exceto Harvard. Quem chiou foi Harvard. O presidente de Harvard marcou posição e manda uma dura carta para Donald Trump. Eu li a carta realmente é cacete. Com risco, mesmo com risco de perder 7 bilhões. A universidade é anterior aos Estados Unidos, né, de 1636. Ela foi criada antes da independência dos Estados Unidos. Sim, aí tudo isso, a gente fica vendo toda essa ação dele continuada, né? É ação continuada e é uma, duas coisas dessa por dia. E quando está tudo meio calmo, ele vai no Twitter e, é, e solta um petado lá. Às vezes não tem nada a ver com nada, ele solta o petado para criar o fato. Né? O fato é que o presidente falando, a imprensa vai atrás. Então ele cria as agendas, como o Bolsonaro chegou a fazer em determinado momento, quando ele falava para o chamado cercadinho, né? De chegar todo dia na entrada e na saída do Palácio da Alvorada e dizia um bocado de coisa lá e aquilo ali virava, é uma tática da direita, fazer esse tipo de abordagem. Mas tudo isso está dentro de um script. A gente depois que vai observar com calma, está dentro de um script. E o autor desse script é esse cara aí, perigosíssimo, que é o Steve Bannon. Steve Bannon, ele foi da inteligência da Marinha, foi um dos caras mais promissores da inteligência da Marinha. Depois ele saiu, montou não, tomou conta de um informativo da eh, eletrônico na época e começou a desfiar a sua doutrina, que a doutrina é a seguinte, está escrita aí, e é isso que a turma faz. Os democratas não interessam, não são os democratas a oposição. A real oposição é a mídia. Então, para tratar com ela, é preciso encher a zona de merda. É esse o grande ensinamento dele.
encha a zona de merda. Quando você está num debate aí e o debate ocorre pela imprensa, pela mídia, que é a mídia investigativa, que começa a fazer aquele tipo de confronto das ideias e começa a fazer reportagens, etc., eles jogam merda. Encha de merda. É o que a gente aqui no Brasil podia dizer de jogar merda no ventilador. Joga merda no ventilador, corre todo mundo. Quer dizer, ninguém consegue, porque o cara é que eles fazem. Trump é mestre nisso. É mestre em criar fatos. Você vai ver, não tem é, consistência às vezes. Às vezes tem, às vezes não. Mas o fato é, crie sempre fatos. A estratégia é essa, crie sempre fatos e vai enchendo o debate de merda. Porque quanto mais cheio de merda ele tiver, menos vão se preocupar com aquilo que você vai fazer na realidade. Isso é para jogar uma cortina de merda. Cortina de merda e impedir que se entre na questão, se debata aquilo que é essencial. Porque o essencial você vai fazer sem procurar chamar atenção. Bom, que consequências nós temos, então, por conta disso? As consequências. Veja, antes eu montei um gráfico aqui para tentar entender, até para eu entender como é que Trump entra. Vamos pegar aqui de 1945, no pós-guerra, até hoje. Bretton Woods, ou seja, no momento em que se desenhou o sistema internacional de regulação, que é o multilateralismo, né? ONU, OMC, FMI, Banco Mundial, toda essa parafernália ela foi criada no pós-guerra com o objetivo de evitar uma nova guerra, quer dizer, uma nova guerra mundial. Então, de fato, ela conseguiu. Depois de 45, não teve outra guerra mundial. Tem um bocado de guerra, um bocado de guerra por aí, mas nenhuma mundial. Então, o que foi que aconteceu? De 2025, a gente tem o que a gente podia chamar de multilateralismo. Ele continua valendo, porque a ONU está aí, o FMI está aí, o Banco Mundial está aí, a Organização Mundial do Comércio está aí, embora bem enfraquecida, mas isso continua, está valendo, digamos assim. Mas aí acontece um fenômeno, porque nesse espaço de tempo dá-se o que se chamou de Guerra Fria, que eu estou chamando de Guerra Fria 1.0. Não é minha essa expressão, não, mas eu acho que ela é adequada. A Guerra Fria 1.0 ela foi de 1945 até a queda da União Soviética, aquela coisa da crise dos mísseis, aquele negócio todo. Na verdade, era um bloco soviético de um lado, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do outro lado, os Estados Unidos e seus aliados, com a OTAN. Então, era a OTAN e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Era a situação que se estabelecia de Guerra Fria 1.0. Quando cai a União Soviética, a Guerra Fria desaparece. Parecia que tinha havido uma vitória dos Estados Unidos. E até aquele Francis Fukuyama chegou a cunhar a expressão fim da história. Acabou-se, não tem mais o que competir. Só que não era bem assim, porque tinha iniciado um outro fenômeno em 1980, mais ou menos, de 76, no final da década de 70, com Deng Xiaoping, que entrou. Deng Xiaoping assume o poder na China pós-Mao e cunha a sua famosa frase: não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Então, isso deu a China, botou a China nessa corrida que é uma mistura de capitalismo de Estado, né, e de socialismo. Capitalismo é aquela coisa ali que é a China hoje, que a gente não sabe direito o que é. Então, começou, eu queria que eu chamaria de start da China, da China atual. Então, a ascensão da China se deu nesse período aí. E a China, quando começou essa brincadeira aí, em 1980, ela tinha mesmo o PIB do Brasil. Hoje é o segundo PIB mundial, depois dos Estados Unidos. E, de acordo com eles, vão chegar ao primeiro, querem chegar ao primeiro. Mas aí acontece uma outra coisa aí nesse meio do caminho, que é o seguinte. Seu avô está sentindo calor, está dizendo aí.
Aquilo ali foi o início da globalização. Tá? Francisco, o seu compartilhamento de tela foi interrompido, viu? Foi? Então deixa eu tirar aqui. Foi interrompido aonde? Não está compartilhando mais, tem que compartilhar de volta. Então eu vou voltar aqui para compartilhar. O problema da tecnologia é essa. Quando não funciona é uma merda. Mas até então estava todo mundo vendo? Tava. Eu estava. Então vamos voltar aqui. Vamos tentar voltar aqui. Parou quando entrou a globalização, aí molhou tudo. Isso é Trump, já, é Elon Musk já, Elon Musk. Compartilhar. Ele está sabendo de tudo, ele está sabendo de tudo. A janela. A gente cresce porque trabalha para melhorar a vida das pessoas. Compartilhou de novo? Liga e a justiça. Compartilhou. Pronto, então, pronto, estava botando aqui. Meu tá em branco, só tem o título. Apareceu? Pronto, aí quando a Guerra Fria, a China, a ascensão da China e a globalização. Tem um microfone aberto aí. Aí a globalização ela se intensifica justamente no momento em que a China entra para valer no sistema de produção mundial. Ela entra para valer. Ela entra mesmo, não foi para brincadeira. Então, ela atrai do mundo inteiro fábricas e se transforma na principal potência fabril do mundo. Ela hoje é isso ainda. Então, em volume, certamente é. Então, a globalização se intensifica. A globalização se intensifica e passa a ser mais barato produzir na China. E mercadoria para um lado e para o outro. Isso aconteceu, implantou-se e o Brasil beneficiou-se enormemente desse sistema, da globalização como grande fornecedor de commodities. Então, nós acumulamos a reserva de 300 bilhões de dólares quando do alto preço das commodities, no momento em que a China estava crescendo 10% ao ano, até mais. Então, esse é o mundo que hoje está em questão, porque acontece outra coisa que em 2014 vai trazer um outro componente importantíssimo para a realidade das relações internacionais, no pós-Segunda Guerra, que é a multipolaridade, ou seja, a Rússia, não mais a União Soviética, mas a Rússia, entra como um ator importante. É a maior potência bélica do mundo. Ela é maior, ela tem mais ogivas do que os Estados Unidos e a China juntos. Então, ogivas nucleares. Então, a União Soviética houve aquela desmantelo enorme, mas a Rússia conseguiu se reorganizar. Deve-se isso, em grande parte, a Putin, ele é o arquiteto dessa reorganização russa, e a Rússia invade a Ucrânia. Pela primeira vez na Europa, se vê, além daquela confusão dos Balcãs, porque foi uma desintegração, nos Balcãs foi uma desintegração. Mas no caso da invasão da Ucrânia, foi a Rússia dizendo assim: olha, eu tenho direito a essa região aqui. E pegou e invadiu. Como invadiu a Ucrânia depois. Então, começa em 2014 esse ambiente de multipolaridade. Então, você tem, de um lado, os Estados Unidos, com a grande poder inclusive bélico, a China, grande poder comercial e começando a se armar, e a Rússia volta ao cenário como grande potência bélica. Então, a gente tem hoje uma situação que a gente podia chamar aqui, a partir do start da China, de Guerra Fria 2.0, porque isso vai desaguar numa Guerra Fria, que Trump vem acentuar quando ele entra aqui. Trump entra aqui. O que é que ele está dizendo? Ele não diz isso, mas ele está claramente trabalhando no sentido de redesenhar o modelo de poder internacional. É isso que ele está tentando fazer, para reforçar o poder dos Estados Unidos e enfraquecer a China. Se ele vai conseguir, é outra história. O método dele é um método atabalhoado, é um método simplista, é um método da negociação da porrada. Ele, naquele livro, famoso livro dele de negociação, que um ghostwriter escreveu para ele, quando ele era um jovem empresário nova-iorquino, ele dizia o seguinte:
em outras palavras, diz o seguinte: nunca vá para uma negociação se você não estiver disposto a virar a mesa na cabeça do negócio do outro lado. Ou seja, de você abandonar a negociação e dar a ele a entender que você está disposto a perder tudo. Mas também evitar a negociação. É esse o estilo dele. E ele tenta fazer isso no estilo que deu certo do ponto de vista empresarial, até certo ponto. Né? Ele ganhou muito dinheiro, mas ele perdeu muito dinheiro também. Ele tenta trazer isso para a gestão do país mais importante do mundo. Ainda é o país mais importante do mundo. Será que com isso ele está, de fato, retomando o poderio e a capacidade, a grande capacidade do Império norte-americano, ou é o início da derrocada do Império americano? É isso que a gente está. Nós estamos observando a história acontecer. Nesse caso aí, a gente está vendo alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas que está acontecendo na nossa frente. É preciso prestar atenção justamente porque é a história se desenrolando na nossa frente. Então, esse divórcio litigioso, essa disputa entre os Estados Unidos e a China, pode fazer história ao redesenhar a economia global. Simplesmente isso. O tarifaço dele pode causar ruptura no modelo internacional construído pelos próprios americanos. É como se fosse assim, ó, eu estava jogando aqui, estava ganhando, agora eu vou jogar para cima o tabuleiro, não quero mais isso aqui não. Quer dizer, esse desenho foi feito, o desenho a partir de Bretton Woods foi feito pelos Estados Unidos. Não foi ninguém, os Estados Unidos era potência, era quem estava com a carta, com a faca e a manteiga e a faca na mão. E outra coisa, o divórcio é justamente isso, o divórcio entre Estados Unidos e China ameaça reduzir o PIB global. Se ele tivesse mantido aquela doidice das tarifas, a previsão que a OMC fazia é que o PIB ia ser reduzido em 7%, era uma depressão de 7%. Então, voltou atrás, não sei se estava previsto isso, provavelmente sim, voltou atrás, então não vai ser tão dramático, mas criou uma confusão, ou seja, embaralhou o tabuleiro no qual estava jogando. E aí esse cara aí, que é o Marcos Trolley, que ele foi presidente do banco dos BRICS, antes de Dilma, no governo Bolsonaro, ele disse que era a vez do Brasil. Dilma é impressionante, porque é a vez do Brasil, agora é a vez da Rússia. E Dilma foi mandatária, a Putin resolveu indicar ela para cumprir o mandato da Rússia. Ou seja, Dilma está lá como mandatária da Rússia hoje. Muito bem aceita, inclusive, porque a sede do Banco dos BRICS é em Pequim, ou é em Xangai? Acho que é em Pequim. E Dilma e Xi Jinping foi fazer uma visita a ela quando ela assumiu o novo mandato, lá com toda a cerimônia que tem direito. Sim, mas aí Marco Trolley diz o seguinte, que criou essa expressão, trumpulência. Trumpulência é talvez o redesenho do mundo. Porque ele diz trumpulência porque a opulência, o 2.0, se inicia numa economia do PIB nominal de 30 bilhões. Trilhões, aliás, PIB. Das 10 maiores empresas do mundo em valor de mercado, 9 são norte-americanas. O valor individual de qualquer uma das 3 empresas mais valiosas, que é a Nvidia, a Apple ou a Microsoft, é maior do que todas as empresas negociadas na Bolsa de Frankfurt. Dos 50 estados norte-americanos, o mais pobre, que é o Mississippi, hoje tem um PIB per capita mais alto que o da França, Reino Unido ou Japão. Os Estados Unidos lideram a inteligência artificial. Apesar daquela butada que a China deu, e aí pode ser que ela tenha aberto um novo caminho, a boca do jacaré entre a trajetória do PIB dos Estados Unidos e da China estava se fechando até 2019, quando a China estava crescendo a 10%, antes da... Não 10% não, mas ela estava crescendo a indicadores muito altos. Nos últimos 5 anos, pós-pandemia, ela voltou a se abrir. Então, os Estados Unidos ainda são uma grande potência, não tem a menor dúvida sobre isso. E também ele fala de exuberância. O combate à burocracia incentiva a desregulação, desregulamentação e eficiência governamental, viabilização de energia abundante e barata. Tudo isso é que Trump está prometendo. Todas essas características compõem um objeto de fascinação e inveja dos líderes empresariais no mundo todo. Quando o Trump entrou, ele dizia que ia fazer isso, e foi música no ouvido desse camarada. Só que não imaginavam a estripulia que ele ia fazer.
Exemplo disso foi a recente comparação feita por Bernard Arnault, que é o cara mais rico do mundo hoje, a maior fortuna da Europa, ao contrapor o ambiente adverso de negócio em seu país, na França, a atmosfera, eu botaria entre aspas. Esses empresários, eles são muito, e para nós, abestalhados, porque não vê o perigo que é Trump. Ele promete tudo isso, mas ele vai entregar? Eu não sei se ele vai entregar. O entusiasmo empresarial que encontrou nos Estados Unidos durante a posse de Trump. Para tudo era uma maravilha ali. Ele ia prometer tudo. Olha o que ele fez. A lambança, ele começou a fazer agora. E não tem pouco mais de 100 dias. Quer dizer, aliás, 150 dias. Quer dizer, é um camarada que fez tudinho já. E a turma achava que ia ser uma maravilha. Há também identificação em muita sociedade ocidental com bandeira como a guerra, a agenda woke, aquela agenda aquela história da observação das bandeiras sociais, né? Ou a imigração ilegal. E agora, a turbulência é o questionamento do papel das instituições multilaterais. Ele começa a questionar de forma vigorosa, quando ele desconsidera solenemente a OMC. Revisão de cânones da política externa americana, como privilégio a aliados ocidentais e acordo de livre comércio, reorientação da presença dos Estados Unidos no mundo para bases mais insulares, ou seja, dentro do continente americano, estilo caótico e a proverbial imprevisibilidade em negociações bilaterais. Aquela história. Ele, numa negociação, ele pode se retirar da sala depois de jogar a mesa em cima do oponente. Bom, aí tudo isso começa a haver uma... Geraldo falou aqui, taco, né? Taco Man. E aí foi perguntado a ele na última coletiva, na semana passada. Ele surpreendeu porque ele não sabia disso. Ele estava se chamando... Estavam chamando ele e a turma não tinha nem coragem de dizer a ele, né? Que já que não estava na mídia. Entenda o significado de taco, expressão que irritou Donald Trump. O presidente norte-americano contestou o termo usado por analistas financeiros para sugerir que ele amarela em negociações tarifárias. Ou seja, teve aquela expectativa alta, ele vai botar para lascar, botou para lascar o jeito dele e aí recuou. Porque o jeito dele é esse, é dizer, blefar. Eu sei que vou fazer isso aqui e não faço. Ele não tem medo de recuar. Ele recua, que é uma beleza, recua fácil. Aí a turma está dizendo que ele amarelou. O presidente dos Estados Unidos reagiu com irritação ao ser questionado sobre o termo taco durante entrevista coletiva na Casa Branca na quarta-feira. A sigla, quer dizer, Trump Always Chicken Out, ganhou popularidade entre analistas financeiros norte-americanos como referência às oscilações das decisões tarifárias do presidente. Chicken significa galinha em inglês, o animal associado ao medo ou nervosismo. A expressão chicken out é equivalente a amarelar ou pipocar em português. A expressão serve para se referir a dissidências ou recuo de Trump por falta de coragem ou de firmeza. Bom, e sobre o Brasil? Que impactos essa maluquice toda tem em relação ao Brasil? A gente tem trabalhado com algumas exigências variáveis, né? Variáveis críticas exigentes sobre o Brasil. A primeira delas é a questão das mudanças climáticas e aquecimento global, né? Que interfere o mundo inteiro, mas que tem a consequência de mais eventos extremos, como a gente está vendo em todo o território nacional. Isso só tende a escalar. Tem a disrupção digital avassaladora com a inteligência artificial, que vai redundar necessariamente em menos emprego. Num país que precisa de emprego como o Brasil, é trágico. Os Estados Unidos também. A crise fiscal e estrutural do Estado brasileiro. Isso é um problema gravíssimo que nós vamos levar décadas para sair disso, se for governos que sucedem de forma responsável. Se não, muito menos dinheiro para os investimentos que são necessários no Brasil, em infraestrutura, em políticas sociais, em saúde, educação, então, toda essa coisa que o Brasil precisa. O estressamento político-social sem precedentes que a gente está vivendo, menos tolerância. Então, tudo isso abate-se sobre o Brasil e a gente deve colocar uma coisa que o Brasil, além disso, fora desse contexto e pressionando ele, nós temos o fim do bônus demográfico. O Brasil, daqui a pouco, será um país de pessoas que já passaram da maturidade. Vai ser um país de velhos. Daqui a pouco eu digo, de algumas décadas. E aí ele terá, se ele não conseguir fazer essa distribuição de renda, ele terá sido um país que envelheceu sem enriquecer, empobrecido. Então, isso é um drama que está pressionando. E tem outro drama que pressiona
o país também, que é a degradação da segurança pública e o avanço inexorável do crime organizado. Isso é um problema. Hoje o crime organizado é transnacional. O país é o país talvez que tem as fronteiras mais porosas do mundo, porque tem toda a fronteira porosa do lado oeste e esse litoral enorme, todo furado. Então, o Brasil é o maior exportador de cocaína sem produzir 1 grama de cocaína. Então, isso é um problema gravíssimo que digamos assim, a sociedade não se deu conta ainda e não exigiu dos governos que tivesse uma política eficaz, dura contra isso aí. Ou a gente corre o risco, sério risco, de se transformar em pouco espaço de tempo no narco-estado. Narco-estado. É o que está reservado ao Brasil, se não enfrentar esse problema do tráfico. Então, sobre essa complexidade nacional, a gente tem aqui o risco de ter Trump em cima, no cangote. Por que ele não fez isso ainda? Porque o Brasil, até então, é inexpressivo do ponto de vista de afetar as políticas dele. E também, por conta da tradição eficiente da diplomacia brasileira, não bateu de frente com ele. Então, essa tarifa aí, 10%, está aqui caladinho, parece aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Eu estou aqui atrás, eu sou de Barbacena, estou aqui atrás da coluna, e não me veja, não. É isso, mais ou menos, que o Brasil está fazendo. Diferente de outros países, como, por exemplo, a Colômbia, que quis bater de frente e teve que recuar. Então, é melhor ficar quieto, para ver se ele não presta atenção no Brasil. E, por fim, a gente pode dizer o seguinte: conclusões. Trump 2 representa uma mudança de relações internas e internacionais nunca vista no pós-guerra. Por isso que eu digo, a gente está observando uma coisa nunca vista. Dá raiva às vezes as doidices que ele faz, mas a gente está vendo um filme real. Está acontecendo na nossa frente. O seu estilo de negociação baseia-se no blefe e no tudo ou nada. É a estratégia do negociador imobiliário americano, norte-americano, de Manhattan. 3. Rigorosamente não se sabe no que tudo isso vai dar, muito embora o potencial de desarrumação seja imenso. Se ele der certo, vai ser desarrumado, mas pelo menos tem um objetivo. Se ele não der certo, vai ser uma desarrumação total. Depois, como é que arruma isso de volta, não se sabe. 4. Portanto, é preciso acompanhar com atenção e se preparar para o pior. 5. No que diz respeito ao Brasil, a política tem sido não bater de frente e ficar quieto para não ser notado e ver no que vai dar. É isso, é a nossa política, muito embora nós tenhamos problemas de natureza seríssima, como a gente viu há pouco, internas que precisam ser tratadas, algumas até extrapolando, como, por exemplo, tem outros problemas de natureza internacional, de política externa, sim, como, por exemplo, o excesso de dependência da China. Hoje, 1/3 das nossas exportações são chinesas. Então, se a China tiver uma gripe, a gente pega uma pneumonia. Então, isso é um problema que já devia ter sido tratado e diversificado a nossa pauta de exportação para outros países asiáticos, onde vai crescer. A Ásia que vai crescer, vai fazer a população de 6 milhões de habitantes chegar a 10 até 2050. Quem vai crescer é a Ásia. Então, a gente ia ter virado para lá os nossos telescópios para poder trabalhar a diversificação na Ásia, não só com a China. Bom, com isso, nós concluímos, e aí, mais ou menos o tempo que a gente estava previsto, e vamos conversar. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Interromper compartilhamento. Pronto. Então, o que é que parece a vocês? Faz sentido, não faz sentido? A gente está vendo a história passar na nossa frente ou não? Fred, você que gosta de começar a conversa, não está ouvindo? Ele ouve, mas não fala. O que mais? Quem eu estou vendo aqui? Zé Cláudio, diga lá, Zé Cláudio. Vamos conversar. Vocês são mais observadores do que eu. Não, eu não tenho muito o que acrescentar não no que você falou, pô. Acho que isso aí a coisa é tão assim, tonta, tão doida que a gente
Não dá para fazer algum raciocínio lógico em cima dessa política dele. É muito difícil, muito complicado. Porque a gente não enxerga objetivo, não enxerga método, não enxerga nada. Mas como você mostrou, a estratégia é essa mesmo, né? É jogar Parece merda que sim. na zona. No que diz respeito ao debate, mas no que diz respeito à estratégia dele, eu quero crer que a método na loucura, entendeu? É o jeito, ele é desastrado. Agora, Sim. é claramente uma tentativa de barrar o espaço da China. Isso para mim fica muito claro depois de que a gente observa um pouco É. essa lambança que ele fez. Quem estimulou Deng Xiaoping nesse negócio foram eles mesmos. Fazer a Foi, Organização Internacional do Nixon, Trabalho e deixar seu exatamente. trabalho Nixon sujo para os países. foi Kissinger, né? Essa É, bola, porque o que é que ele dizia? Ele estava vendo a China crescer, então se a China está crescendo e a China é uma potência, porque aquilo ali vai ser potência em qualquer momento, como é que ele vai se relacionar com a Rússia, que era o grande oponente da época, da Guerra Fria? Ele diz assim: se a coisa tá difícil para mim, se a Rússia se juntar com a China, eu estou lascado. Vamos lá. Fez a detente. Você lembra dele? Ele lá com o Nixon, abraçando com o Mao, beijando o Mao, aquele negócio todo, que era o seguinte: vamos desfazer a aliança Rússia-China, fazendo aliança com a China. Agora parece que Trump está tentando fazer o inverso. Vamos desfazer a aliança China-Rússia, fazendo um acordo com a Rússia. Parece que é isso. Parece. É. Eu não tenho muita certeza, não. Esse é Mas o que mais? uma política tão bêbada que a gente não sabe realmente. Agora, eu não acredito muito que esses grandes empresários aí não estejam sabendo, não estejam aliados aí com esse negócio, estejam sendo surpreendidos por isso aí, não. Acho que deve ter alguma Mas coisa de. veja, esses caras querem acreditar, eles são crédulos, essas pessoas são crédulas em política. Eles são muito. Eu vejo por aqui, pela nossa realidade aqui. Eles são políticos, eles são ingênuos. Ingênuos no seguinte sentido: são bons empresários, mas quando eles querem tratar a política com a simplicidade com que tratam o negócio, aí não dá certo. Porque política é muito mais complexo. Política é uma coisa. Um político mesmo profissional, você não consegue nem acompanhar o pensamento dele. Porque o cara é um age. É. Então, esses empresários, eles tendem a depositar nos políticos uma esperança que é, digamos, ingênua, vamos dizer assim, para ser educado, ingênuo. O que mais? Diga, Gisela, você ia falando? Não? Mas vamos lá, vamos discutir, porque vamos ver como é que a história está se desenrolando. Como é que você vê isso? De fato. Eu discordo de você. Eu acho que Eita, ele. ótimo. Não, na verdade é isso, eu discordo. Concordo no sentido que você acha que ele tem um plano, concordo que eu acho que ele tem um plano, só que eu vejo que o plano dele é o mesmo que ele construiu na história dele e que não funciona, né? E eu tenho pena de quem vai ter que contar tudo isso nos livros de história daqui a algum tempo, porque é tão louco, é tão fora de propósito, ele quebra todas as leis básicas da economia. Eu não sou economista, viu, gente? Eu não sou mesmo. Mas o mínimo de economia a gente sabe. Ele quebra. Ele tira confiabilidade, ele tira tudo. E isso não reverte assim. Né? Então, ele está fazendo o que ele fazia num programa de televisão, como se fosse negociando da mesma maneira. É. Ele conseguiu latino-americanizar os Estados Unidos. Essa Pois é. briga judicial de ter que entrar em acordo, dizer, não, isso não pode. E está igual a que país? Eu não sei, eu nunca ouvi nada parecido com isso na história, entendeu? É surpreendente. Então, se ele É, tem plano, é o mesmo plano do que foi usado nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Não funciona mais, o mundo não é mais aquele, ele não se dá conta. Ele quer indústria e não é mais isso. Então, ele deixa aflorar toda a ignorância dele, ou então nós todos somos muito loucos e ignorantes, e ele é o sabichão. E eu não consigo ver o mundo inteiro de ignorantes
Trump sendo o sabichão. Né? Eu estou bastante preocupada, porque principalmente a gente vê o jogo geoeconômico mudar. Eu vejo pessoas que eu considero extremamente inteligentes se jogando de braços abertos para a China, taxando China como uma salvação. Quem lê um pouquinho da história milenar da China vê o quanto pode ser cruel aquele país, é de uma crueldade absurda. E o Brasil nunca se coloca, e aí eu venho de novo para a questão de país, né? Trazendo para o nosso campo, a gente nunca se coloca como podemos sair dessa sem estar se agarrando em ninguém, e se for para se agarrar e se abraçar, que seja entre nós, América do Sul, América Latina. Né? Então eu fico assim, olhando para tudo isso, assim, e aí, as pessoas não estão vendo? O que Trump está fazendo não é bom para os Estados Unidos, não é bom para o mundo, e como você mesmo falou, não é bom para a gente também. Mas eu acho que quem mais vai perder nessa brincadeira são eles mesmos. Quem vai querer estudar lá? Quem vai querer? Eu vou pegar um avião para poder ter que voltar, ser deportada, não entrar no país? Não vou. Isso é muito sério. Eu mesmo já arrisquei dos meus planos qualquer possibilidade de ir aos Estados Unidos enquanto o Trump estiver lá. Porque Agora, é como você diz, corre o risco de amanhã ser posto, não entrar lá, ser posto no avião de volta algemado. fora essas É. considerações que se colocou aí, uma coisa para a gente também refletir é o seguinte: o que levou a sociedade americana a eleger Trump 2 vezes presidente? 2 vezes, não é? Ninguém chega, né, 2 vezes a presidente da maior potência do mundo por acaso, né? E o que aconteceu? O que a sociedade americana espera de eleger uma pessoa como Trump? Olha, É essa uma reflexão que a gente tem que fazer, um negócio assim Não, completamente essa bizarro. pergunta é muito mais ampla, porque nós tivemos aqui uma eleição muito parecida e no mundo temos exemplos sequenciais disso acontecendo. Né? A polarização, a colocação do mundo hoje, para você ver um remake de novela, não se consegue mais achar que Odete Roitman fosse uma pessoa tão ruim. Eles estão tendo dificuldade de fazer Odete. Verdade isso. Isso está sendo discutido. Quem Beatriz matou Cigal Odete Roitman? Beatriz Cigal é muito melhor, mas ok. Não, mas não é a Rivaldo, Não, questão mas da Débora Bloch, atriz. Débora Não Bloch é a não fica questão atrás. da atriz, é o eu comportamento sei entendi, humano Gisela. Eu dela. entendi. Naquele tempo era considerado uma coisa abominável. E hoje as pessoas Tem estão toda a torcendo razão. por ela. Permissivo. Odete Roitman não era tão má assim. Rivaldo, Né? ô Os Rivaldo, exemplos que você tem de comportamento social, as pessoas querem ganhar rápido, as bets vão lá para cima. Né? Então, se a gente for Pois é. enveredar por essa sua pergunta, eu não tenho resposta, eu acho que é uma modificação de comportamento mundial e é muito grave, porque a gente voltou a um maniqueísmo que a gente achou que já tinha acabado, de que o mundo é dividido entre bons e ruins. E os bons e ruins invertem dependendo do ponto de vista. ô Né? Acho que Rivaldo, Rivaldo levantou um ponto muito importante, E- que é essa questão da vitória de Trump. Eu E foi fiquei acachapante, né, absolutamente. Zé Cláudio? Foi acachapante. A vitória dele foi. Exatamente, rapaz, foi acachapante. Os republicanos lavaram a égua de ponta a ponta. Né? E agora, quando o Joe Biden desistiu, que entrou Kamala Harris, todo mundo achou que Kamala Harris tinha chance. Kamala Harris não tinha chance nenhuma. Não tinha chance nenhuma. A gente se enganou por aqui. Não, ela vai ganhar, não sei o que e tal. Por debaixo da aparência, por debaixo da linha d'água, estava acontecendo coisas que a gente não sabia. Isso. verdade. A gente não via. Porque eu não pensava que fosse ser um negócio daquele. Câmara, Senado e presidência, tudo assim de cabo a rabo. E a Suprema Corte, Zé Cláudio. Suprema Corte. Sim, Fechada a com Suprema Corte ele. já estava mais ou menos desenhada, né? Mas Essa é isso uma, aí já estava essa é uma desenhado. característica Qualquer dos regimes autoritários. Né? Eles minam a Suprema Corte e conseguem evitar que o último zagueiro, que é a Suprema Corte, impeça os objetivos. Então, esse é o jogo. Então, ele conseguiu.
uma vitória unânime, né? Esse fato tem que ter no Congresso, na Câmara e Senado e na Domina Suprema tudo. Corte. E a Tá Suprema tudo Corte dominado. derruba todos as sentenças do juízo de baixo, porque ela é majoritariamente republicana. Diga, Neto. Não, era isso mesmo, estou concordando. Estou concordando com você. Ô, Rivaldo, a pergunta de Rivaldo foi muito boa, né? O que fez Trump se eleger, né? Segunda vez, né? Segundo mandato. Alguns amigos meus que moram lá nos Estados Unidos, né? No primeiro mandato dele, o pessoal de lá gostou bastante do governo dele, né? Já no segundo mandato, eles ficaram com medo do governo dele, entendeu? Então, modificou, né? Em um caso, o tipo como ele governa. No primeiro mandato, ele fez um tipo de mandato, né? No segundo, já se modificou, entendeu? Então, ele está levando de um jeito diferente do primeiro mandato dele, entendeu? É que no primeiro mandato, o Partido Republicano botou em volta dele, né, uma quantidade grande de pessoas que pudessem. Tem um caso, eu não sei se vocês leram o livro chamado Medo, que é o livro daquele repórter que foi de Watergate. E o cara mostrando que ele tomou uma decisão numa reunião ministerial de então, ele tomou a decisão de retirar a base americana da Coreia do Sul. Diz que o povo lá do establishment do Pentágono ficou todo mundo enlouquecido, porque se ele fizesse aquilo no momento em que as relações estavam lá meio tensas, a turma achava que o risco da Coreia do Sul invadir a Coreia do Norte era altíssimo e sem nenhuma possibilidade de defesa. Então ele disse, mas eu quero. Aí pediu ao cara para fazer, pediu a um assessor para fazer uma ordem executiva daquela ali para ele assinar. Ele disse, deixa em cima da minha mesa que amanhã eu vou assinar. O general entrou de noite, tirou a ordem executiva, levou para casa e pronto. No outro dia ele se esqueceu, não viu a ordem executiva, ou seja, não deixou o negócio para lá. Veja o nível que era. Ele era cercado por emissários inclusive o vice-presidente, como é o nome dele? Que ele quase morre na invasão do Pentágono, do Congresso lá. Como é o nome dele? Estou vendo a cara dele, mas estou me esquecendo do nome. Esse cara, ele era um cara tradicional do Partido Republicano, estava ali para vigiar Trump. Isso no primeiro mandato. No segundo mandato, ele ganhou de lavada. Ele fez maioria na Câmara. Ele primeiro dominou o Partido Republicano, fez maioria no Senado, maioria na Câmara e maioria na Suprema Corte. Ou seja, ele está com a faca e o queijo na mão para fazer o que ele quiser. Aí é que é o risco, né? Ao mesmo tempo, ele tem esse poder todo, ao mesmo tempo, ele pode fazer uma lambança que depois seja muito difícil recompor. E ele fez isso de uma forma tão abrupta. O que é interessante é que ele pegou, no dia que ele tomou posse, ele tinha cento e tantas ordens executivas, e assinava um e mostrava, e não sei o que, fazia graça. Ou seja, deu logo, derrubou a munição todo dia que ele tinha, em termos de medida executiva, só não botou da tarifa, mas depois esperou a da tarifa, tentou estudar melhor e deixou o cacete. Porque ele sabe que tem um limite, tem um tempo que ele pode fazer isso. Porque se ele não conseguir vitória nas eleições de meio de mandato, ele perde a capacidade de fazer o sucessor. Então, ele está, digamos assim, nesse primeiro momento, nesses primeiros 150 dias, ele está derramando tudo que ele acha que deve fazer. Ou seja, ele levou a potência, a 10ª potência, o que podia fazer, com o domínio absoluto dos assessores. Hoje, todos os assessores foram todos nomeados por ele, ninguém empurrou assessor nenhum. Todos os assessores são dele. Hoje ele está com a faca, o queijo e a manteiga e tudo mais na mão. É uma situação nunca vista. Um poder que o americano que ele tem, não é só pelo poder, porque outros presidentes também tiveram maioria. Se eu não me engano,
Outro dia eu estava lendo, teve outros que tiveram maioria. Agora, ele tem essa doidice natural dele, que com a maioria faz coloca o país num risco enorme. Chico, boa Venha noite. falando. Boa noite. Oi, Rafael. Boa noite. Eu acho que essa pergunta de Neto é a pergunta de $1 milhão, como se diz, né? Pois Porque é. entender é entender por que o americano votou, e a Gisela lembrou, não só o americano, mas o Brexit foi na mesma pegada, aqui no Brasil foi a mesma situação. A gente viu na Argentina, povo que a gente tem como um povo educado, né, com formação, a gente viu o povo votar num candidato que dizia que ouvia o espírito do cachorro. O cara dizer Não, isso. ele dizia que ouvia, não. Ele ainda, nas decisões importantes, ele ouve os cachorros. Não é um só, não, viu? São vários cachorros. São 6 cachorros. Eu acho que uma coisa assim que atravessa tudo é essa ascensão das Big Techs, né? Que eu acho que muito se explica por aí. Sim. E é uma coisa que não é conjuntural, né? É uma questão que a gente Não. entende hoje quase como estrutural. Ontem eu estava ouvindo, hoje eu recebi uma notícia de um congresso aqui no Brasil do PL fazendo um grande evento com as Big Techs, Meta, Twitter e tal, ensinando, né, a fazer a militância com o uso da rede social. Veja, ele está se preparando para 2026. E aí, eu não sei quem foi que falou, mas é que tem coisas que a gente parece que não consegue perceber. Assim, parece que não está na superfície. Vai no nicho, na bolha, né? E daqui a pouco, quando vem o processo eleitoral, isso explode, né? E infelizmente, isso é algo que a gente está vendo cada vez de forma mais recorrente, né? Então, eu acho bem temeroso, assim. E eu não vejo uma expectativa de resolução dessa questão do domínio das Big Techs, da política, desse controle que eles têm da opinião pública. Não vejo. E o que está em questão hoje, o Brasil está na linha de frente, é o Brasil e a Europa. Estão na linha de frente dessa coisa do enfrentamento das Big Techs. E quem está comandando isso no Brasil é o Supremo. Inclusive, hoje começou é hoje? Foi hoje? Acho que é amanhã. Começa a continuação do julgamento do Marco Civil. E aí tem modificações importantes que as Big Tech estão de olho. Tanto é que essa coisa dos Estados Unidos censurarem o Supremo, especialmente Alexandre de Moraes, não é uma ação de Eduardo Bolsonaro, não é nada disso. Nada. É, pelo que tudo indica, a ação das Big Techs, porque querem impedir que o Supremo, e em especial Alexandre de Moraes, que está com a relatoria disso aí, ele faça o que a Europa começou a fazer e está recebendo eles estão levando um cacete grande, as Big Tech estão levando um cacete grande na Europa, justamente por conta das sanções que várias delas estão recebendo por conta de cartel, de um bocado de acusações que estão se traduzindo em multas. E eles não querem. Por que eles apoiaram Trump? Porque Trump prometeu ser contra isso. Então, digamos assim, que ele está a favor de 3 indústrias importantes: a tecnologia, o petróleo e, de certa forma, e aí não tanto, mas de certa forma, a indústria armamentista, mas não tanto quanto o Bush, por exemplo. Porque ele está reduzindo a participação americana nos conflitos, né? Mas o grande... Veja, ele deve, digamos assim, inclusive porque as Big Tech financiaram. Elon Musk, ele tem tanta... Eles são muito parecidos, né? São egos enormes. E, no entanto, eles tratam tão bem Elon Musk, porque Elon Musk praticamente financiou a campanha dele, fazia sorteio, loteria, fazia sorteio para quem revirasse voto, não sei o quê. Então, ele tem essa, digamos, essa ligação do ponto de vista empresarial com esses setores. Mas, do ponto de vista eleitoral, ele tem, tentando comentar a pergunta de Neto, ele tem compromisso com um americano que perdeu o emprego. Aquele cara que está comendo o Mac ali, o camarada que está comendo salgadinho, tomando a Coca-Cola. Aquele camarada perdeu o emprego. Ele tinha um emprego tradicional. Pela primeira vez na história, o filho vai ter uma vida pior do que o pai. Essa sequência de melhoria de vida na cadeia
sucessória, isso vem desde a Segunda Guerra. E hoje, por conta das crises, aí é que eu acho que a capacidade, eu não digo genial, mas muito bem exercitada de Trump, é poder dizer para esse cara, quando ele faz Make America Great Again, vamos fazer a América que os seus pais tiveram, e você não vai, e você, esses caras aí, eu fazer que você não tivesse. Mas só que ele não vai entregar. Ele não vai entregar. E como é que ele vai entregar isso? Não vai conseguir. Ele vai ter que criar essas cortinas de fumaça ou merda do ventilador o tempo todo, para poder esconder essa possibilidade, essa impossibilidade de entregar o que prometeu. Isso é uma bronca para ele. É a maga. Pessoal, eu vou pedir desculpa, eu maga. vou ter que me retirar. Minha mulher está me dando um ultimato ali para ir jantar. Eu vou ter Não, que a me mulher, retirar. ultimato de mulher, você tem que... porque você saiu já. Estava muito interessante aqui o debate, prometi ir longe, mas eu não vou poder ficar mais. Tá? Pessoal, Mas não boa vai muito noite. mais longe, não. A gente está terminando. Até mais. Obrigado. Tchau, Chico. Um abraço para todos. Outro abraço. Mas vamos lá, ainda temos tempo. Vamos lá. Eu acho que isso que você falou agora, Francisco, faz todo sentido. É isso mesmo. E ontem, domingo, em São Petersburgo, foi sábado, que ele estava falando para os metalúrgicos a questão do aço. Que ele fez todo aquele discurso. Os Estados Unidos é o maior importador de aço do mundo, né? E o que ele está provocando com a indústria do aço no mundo, ele não está nem aí. E ele não vai ter indústria de aço nos Estados Unidos, não adianta, porque você não faz uma indústria de aço em 2 anos. Para você plantar uma indústria de aço, são anos. Né? E, então, ele não vai conseguir fazer isso. Não é mais industrial a questão do desenvolvimento americano, ele não está entendendo isso. E quando ele diz, vou fazer os Estados Unidos grande de novo, ele quer usar o mesmo método que foi usado há mais de 100 anos. Não vai rolar. Não vai rolar. Tem um comentário aqui de Vicente Arruda, apesar do tema ser Trump, uma personagem que pode ser analisada em futuros insights é a pessoa do vice Vence, D.J. Vence, que é um cara muito preparado, mais preparado, formado em Harvard, se eu não me engano, e bem mais consistente do que ele, né? Então, tem toda Yale, ele tem toda a condição de ser o sucessor. E aí, diz que uma vez perguntaram ao Ulisses Guimarães o que é que ele achava do Congresso. O Congresso estava muito fraco. Esse Congresso está muito fraco. Ele disse, espere o próximo. Disse lá o Bannon, que é o estrategista, né, desse povo todo, embora não se dê bem com o Trump, porque bateram o chifre lá, porque Bannon ele foi o estrategista na primeira campanha de Trump e foi o estrategista maior da Casa Branca. Só que ele bateu de frente com a filha de Trump lá, porque nesse livro Medo tem os detalhes da briga deles. Mas aí ficou meio... Trump não quer muita conversa com ele, mas foi obrigado. Trump foi obrigado a dar um indulto a ele no final do mandato passado. Deu um indulto a Bannon. Assinou um indulto para Bannon. E Bannon disse o seguinte, antes de ser preso, porque o cara é uma confusão, ele foi preso, antes de ser preso, ele deu uma entrevista recentemente, ele dizendo o seguinte, ele disse, se vocês estão achando Trump, não estão gostando de Trump, se preparem, porque o MAGA está formando quadros muito mais competentes do que ele. Ou seja, essa corrente é uma corrente, é uma fase que não vai se acabar porque se acabou Trump. Ela está sendo cevada, ou seja, tem banco, ou seja, tem banco para a briga, que um deles, muito bem destacado aqui, é o Vence. O Vence é perigosíssimo, e era contra Trump. Aí quando ele virou a casaca, inclusive é um cara que veio de baixo, é um sujeito, escreveu livro, ele tem toda uma mitologia, vamos dizer. É muito bem lembrado aqui, Vicente. Eu vou
Vou pensar em botar o Vence na história. Porque ele pode ser o sucessor. Já está lá, né, na bica. E disse que ele era contra Trump, e depois que ele virou a casaca, ele chegou para Trump e disse: e você não era contra mim? Por que você agora está querendo me apoiar? Ele disse: eu quero lhe apoiar porque antes eu acreditava na imprensa. Quer dizer, é suficientemente ladino para dizer uma coisa dessa, né? Pois é, se não vimos ainda a desgraça, pode esperar o próximo. Chico, esses dias eu vi um comentário, né, sobre a situação aqui do bolsonarismo no Brasil, e quando você falou da imprensa, eu lembrei disso, né, que é muito engraçado porque ele ascende, né, depois da Lava Jato, né, que foi uma ação, né, muito amparada, né, por uma cobertura da mídia sem nenhuma crítica, e de uma força, né, do Poder Judicial que recebe muitas críticas depois de que vem a Vaza Jato e tal, né? Ou seja, ele cresce num vácuo deixado aí por uma composição de mídia e do sistema judiciário. E aí ele justamente pega toda essa massa que subiu com ele e se volta contra a mídia e contra o sistema judiciário. É muito, muito curioso, assim como ele se apoia, né, no que aquela conjuntura criou para ele, e pouco tempo depois ele se volta contra, né? Eu não sei se nos Estados Unidos tem a experiência semelhante. O que é curioso é que a direita, a nova direita, né, ela sabe muito bem lidar com as ferramentas da internet, das redes sociais. Ela faz isso, e Trump faz isso muito bem. Ele não só é comunicador da velha mídia, mas ele também usa bem a mídia social. E faz, de vez em quando ele solta um torpedo lá no X, né? Ele foi banido do X na gestão anterior, e quando Elon Musk adquiriu o X, perdendo bilhões, Elon Musk adquiriu o X, perdendo bilhões de dólares, bilhões. Ele está metade do valor original, de que foi comprado. E a primeira coisa que fez foi reabilitar Trump. Botou Trump de volta no X. Trump já tinha criado a rede dele, o Truth Social. Mas reabilitou. Então, esse pessoal, ele tem uma capacidade quase que inata. Muitos deles são nativos digitais. Não é o caso de Trump, mas muitos deles são nativos digitais, como, por exemplo, Nicolas Ferreira. É um nativo digital. Ele ganhou toda a projeção que ele ganhou, inclusive como deputado mais votado de Minas, justamente usando as redes. E aí não interessa. O interessa é que tem audiência. Na verdade, é o Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal, quer dizer, se Pablo Marçal não tivesse feito uma merda, ele era hoje o prefeito de São Paulo. Ele fez uma merda na reta final. Aquela coisa de escorregou na reta final. Não fosse isso, era prefeito de São Paulo, pô. Quer dizer, um negócio inacreditável. Não, como o Vicente está dizendo aqui, não é a corrente que vai acabar, não. Esse negócio veio para ficar. Eu botei Trump ali no diagrama, botei Trump mas é Trump o que ele traz. Na verdade, eu pensei em botar MAGA. Mas, na verdade, é essa abordagem, que é uma abordagem nova. É um novo momento. É aquela história do contra o Volk, né? É contra essa história toda. A gente é contra isso tudo. Eu não sei, tem uma piada que o cara foi levado por um amigo para um bar onde só tinha o pessoal da Marinha, mas ele não gostava desse negócio de militar, não sei o quê. Aí vai puxar a conversa com o cara disse: você é o quê? Ele disse: eu sou contra o almirante. Ele disse: não diz nada a ninguém, não, mas eu também sou contra essa turma toda. Na verdade, é a situação que a gente está. Não tem jeito, não tem o que fazer. É a nova, como é que se diz? Onda. É a nova onda. Agora esse pessoal que veio e lida muito bem com a mídia, com as redes sociais, que vai fazer história. Eu temo que a gente tenha que resistir, porque não tem outra coisa a fazer, mas não há muito perspectiva desse negócio reverter. Não reverte, porque é a hora, aquela história, né? Acho que é o Vitor Hugo diz que nada mais forte que todos os exércitos do mundo é a ideia cuja hora chegou. Então a ideia parece que chegou a hora dessa ideia, e o cacete vai comer até se chegar à conclusão que tem que
tem que dar ré, porque não dá para construir nada assim. Porque é um pouco comum nesse tipo de abordagem. Não constrói nada, destrói. O próprio Bolsonaro, no primeiro discurso que ele fez quando estava nos Estados Unidos, disse: eu não vim para construir, eu vim para destruir. Quer dizer, e aí? Fica o que no lugar? Quando destruir é muito mais fácil que construir, né? Esse é o nosso drama do nosso tempo. Muito bem, mais algum comentário? Gostei muito. Hoje a gente bateu uma bola boa aqui. Vamos. Eu acho muito produtivo, né? Mesmo fascinante ir discutindo essas coisas à medida que elas estão acontecendo, porque eu tenho essa nítida convicção. A história está se desenrolando na nossa frente e está dando saltos. A gente precisa continuar olhando para ver se consegue acompanhar esses saltos. Mais algum comentário ou a gente pode encerrar por hoje? Sim, um convite. No dia 17 a 17, né, Rafael? Raul Jugman. Dia 17, dia 17, sobre essa questão da segurança, a gente conseguiu finalmente, depois de muito tentar, conseguimos trazer Raul Jugman. Foi o primeiro ministro da Segurança do Brasil, ministro da Defesa, entende profundamente da questão da segurança e nós trouxemos ele para o próximo painel Pernambuco Perspectiva. Então, convido a todos e todas aqui presentes para participarem. Esse é um problema gravíssimo no Brasil. Se a gente não enfrentar, a gente vai se transformar num narco-estado como o México se transformou. Então, a gente tem ainda a chance de, sabendo do problema, tentar se articular contra ele para evitar que a gente sucumba à dominância do crime organizado. Então, Raul Jugman, dia 17, às 19 horas, no Rio Mar, Torre 5, auditório da Torre 5. Todos convidados, entrada franca, mas precisa fazer a inscrição prévia. Então, até lá, muito obrigado, gostei muito. Vamos para a próxima. Tá? Rafael colocou aqui o link para a inscrição e quem quiser ir será muito bem-vindo e até a próxima, né? Até o próximo mês. Um abraço. Obrigada, Francisco. Obrigado também. Valeu.